A República do Haiti, conhecida como Pérola das Antilhas por causa das belezas naturais, é o terceiro maior país do Caribe e fica localizado numa pequena porção da ilha de Hispaniola, que partilha com a República Dominicana. O Haiti possui cerca de 10,4 milhões de habitantes, sendo que pouco mais de 1 milhão deles vive na capital, Porto Príncipe. Lá, fala-se oficialmente francês e crioulo haitiano. A maior parte dessa população professa a fé católica e o protestantismo tem crescido. Contudo, a prática do voodoo é muito difundida culturalmente. Historicamente, o Haiti se destacou por ser o primeiro país independente e também por ser a segunda república a ser proclamada na América. Mas ainda que tivesse todas essas características positivas, o Haiti sempre esteve debaixo de grande instabilidade política. Diversas revoltas e ditaduras levaram essa nação a se tornar o pior índice de desenvolvimento humano do continente. A situação extrema exigiu uma intervenção externa. Em 2004, a Organização das Nações Unidas enviou uma missão de paz para intervir na segurança local. 6 anos depois, um terremoto de grandes proporções abalou o país, destruindo 80% da capital e deixando mais de 200 mil mortos e cerca de 3 milhões de desabrigados. Mas Deus não havia se esquecido do Haiti. Nessa missão de paz, ele direcionou mais do que soldados do exército brasileiro. Ele levou até aquela nação devastada discípulos de Jesus. E militares de outros estados brasileiros foram convocados para participar em 2012. Dentre todo esse contingente, 3 irmãos da Igreja de Natal na época, Luna, Robson e Michael. Antes exatamente da gente chegar no Haiti, nós passamos por um período de preparação. E durante esse período de preparação, orávamos aí na Igreja de Natal, junto com Elci e Marcelo, os presbíteros da localidade, para que o Senhor abrisse as portas do Evangelho ali naquele local e que realmente o Senhor usasse as nossas vidas e que tivesse realmente um propósito a nossa ida para aquele lugar. O que aconteceu foi que a gente pedia muito para que o Senhor nos desse uma família, né? E um jovem para que fosse a base, para que fosse o alicerce ali da igreja ali naquele local. E sabíamos que tinha algum tempo atrás um outro militar tinha ido para esse local e tinha pregado o evangelho para um jovem, mas não tínhamos o contato dele, não tínhamos perdido todas essas situações. O tempo estava já passando, né? E o que aconteceu foi o seguinte: um dia eu estava de serviço e eu tirava serviço bem no portão principal da entrada da base, e o que aconteceu foi que eu estava de serviço esse dia e entrou um jovem no portão. Eu estava distante ali do local, mas eu estava vendo, eu vi ele entrando. Ele foi abordado pelos soldados que ficavam lá, controlando ali a entrada e a saída desse pessoal. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim assim, falou: ó, aquele jovem é o Peter que vocês têm procurado, vai lá e fala com ele. Na mesma hora eu levantei assim, assustado, falei: Senhor, que tremendo isso, tá parecendo Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava lá orando e de repente falou assim: ó, desce que tem um pessoal lá fora, eu os enviei. Então fiquei muito feliz com isso, fui já de encontro, e quando eu cheguei, eu lembro que eu nem perguntei o nome dele, eu falei assim: ó, você é o Peter, né? E ele, na mesma hora, riu, abriu um sorriso, eu dei um abraço nele, recebi ele, dei autorização para que ele entrasse. E ali a gente teve um tempo de comunhão, ele me contou a história dele. Um certo dia também, isso já passou daí mais um mês, eu fui a um supermercado e falei: Peter, vai comigo, você vai de intérprete, a gente pode estar junto. E aí ele foi, e nesse dia nós conhecemos um homem chamado Marcenato Rames. Antes do terremoto, o Rames ele cuidava de uma congregação, reunia na casa dele muitos irmãos, e eles também cuidavam de algumas crianças, cerca de 30, 40, 50 crianças, que funcionava como se fosse um orfanato. E o que aconteceu foi que depois do terremoto esse lugar foi completamente destruído, né? Algumas pessoas morreram, a congregação foi dispersa, muitas pessoas tiveram que se relocar, morar em outras casas. As crianças basicamente foram distribuídas para outras pessoas e o Rames ficou sem nada, da noite para o dia do terremoto, sem nada, sem casa, sem lugar, sem nada.
Aí entraram várias ONGs apoiando essa questão do terremoto, e uma delas deu uma casa para ele, uma casa muito pequena, de torno assim, de 4 metros por 4, no máximo ali 16, 15 metros quadrados, construídas de tábua, né, de compensados. E o Rames instalou a família dele lá e mais algumas crianças que ele tinha condições de cuidar. E essas dificuldades que o Rames começou a passar, ele começou a clamar ao Senhor. E Senhor, me manda uma resposta, por que estamos tendo que passar por tudo isso? Qual a finalidade? Senhor, nos mostra, nos fala alguma coisa. E Deus ficou em silêncio. E Rames insistiu, e o Senhor falou assim, você vai aguardar e no momento certo eu vou lhe dar a resposta. 2 anos depois, o Senhor veio dar a confirmação. No dia que ele se encontrou conosco ali naquele supermercado, na hora que a gente se abraçou, o Espírito Santo confirmou no coração dele e disse assim, tá aí a resposta das tuas orações. Esse homem, essa pessoa, para glória, para honra e glória do Senhor, que faz todas as coisas, esse homem é a pessoa que a gente está colocando na tua vida para que você ande com ele, caminhe com ele, porque foi eu que enviei. Na hora que nós nos encontramos no supermercado, ele não falou nada, mas no meio da semana, acho que era uma quarta-feira, eu recebi a visita dele lá na base, e veio um soldado dizer, tem um haitiano aí querendo falar contigo. Eu falei, não, tá autorizado, manda ele entrar. E quando ele entrou, ele me contou essa história. E quando ele contou essa história, eu abracei, chorei com ele durante muito tempo. Porque eu falei para ele, Rames, você é a resposta das minhas orações. E na realidade, um era a resposta da oração do outro. E assim começava esta colaboração. Natal, tão distante de Porto Príncipe aos olhos humanos, tinha se tornado muito próxima aos olhos de Deus. Estava de férias, visitando nossa filha nos Estados Unidos, quando a notícia que essa obra estava começando nos motivou a ir até o Haiti, fazer uma visita ao Luna, que estava em missão, mas conhecer aqueles irmãos de perto, o pastor Rames, sua família, e ver um pouco do que Deus estava começando a fazer ali. Em março de 2013, o pastor Elci Oliveira, do presbitério de Natal, e o pastor Aulos, do presbitério do estado americano de Massachusetts, estiveram um final de semana com os irmãos do Haiti. E isso foi muito interessante, porque para nós era um grande desafio. Imaginar que estávamos agora com uma porta aberta pelo Senhor, num outro país, numa situação tão adversa, tão difícil, tão sofrida pelo terremoto e pela pobreza que assola o país. E chegamos ali para passar poucos dias, mas para ter o primeiro contato, de conhecer aqueles irmãos, de poder ouvir um pouco do que Deus estava fazendo ali através da vida do Luna. E essa primeira visita encheu nosso coração de muita fé e muita alegria. Por nós, como igreja, por ver a resposta de oração de Deus, de poder ir por todo o mundo, por todos os lugares, levando esse evangelho do reino, e de ver no coração daqueles irmãos a expectativa de oração deles, de saber que eles estavam orando ao Senhor, pedindo ajuda, e Deus tinha atendido a ajuda deles. E esse desafio foi muito grande para nós, de chegar ali, de conhecer aquela nação, o estado que ela se encontrava, e depois de como acompanhar esses irmãos, como dar assistência a esses irmãos. Depois que voltamos dali, trouxemos as notícias para a igreja natal, a igreja de pronto atendeu a esse pedido, se prontificou em não só orarmos por aquela obra, mas de poder contribuir e cooperar com aquela obra de forma mais efetiva, no sustento, no cuidado daquelas vidas. E a igreja em Natal abraçou a causa de cobrir a igreja do Haiti. Nós encontramos primeiro em Luna, o irmão que esteve no Haiti a serviço, como parte da missão de paz do Exército Brasileiro, e voltou à igreja e falou então daquela experiência. Nós nos motivamos então de ir junto com ele. E aí aconteceu uma coisa assim muito legal na nossa primeira viagem, foi companheiros de Luna do Exército encontrarem Luna dentro do carro e perguntarem para Luna se ele estava de serviço, em que missão ele estava, e ouvir de Luna que ele estava ali, na verdade, de férias, e estava em missão por parte da igreja, numa missão humanitária, e ver a surpresa daqueles homens de encontrar alguém que voluntariamente estava voltando àquele país para fazer o bem. Um país que a vida social, a vida urbana estava assim num estado
de como você estivesse eternamente dentro de uma favela, daquelas bem necessitadas, e não conseguisse sair dela hora nenhuma. Um trânsito caótico, uma limpeza urbana que não existia, as condições de vida e de trabalho das pessoas, na sua grande maioria como ambulantes na rua. Foi realmente uma constatação muito surpreendente de ver com os nossos olhos esse estado. Mas também encontrar ali a presença da igreja, encontrar ali o Rames e sua família e alguns poucos discípulos que naqueles dias estavam começando a se mobilizar como igreja, como corpo. Essa era a ideia realmente que tiramos dali na nossa primeira viagem. Em janeiro de 2014, os pastores da igreja em Natal voltaram ao Haiti. Encontramos um país mais limpo, encontramos um serviço pesado de limpeza de organização, encontramos uma polícia, uma milícia, como eles chamam, uma polícia ostensiva, um policiamento ostensivo de trânsito. Tivemos inclusive uma experiência de ser parado por um guarda de trânsito, de quase ser multado, porque isso na primeira viagem não existia. Então, um país que estava ali continuamente buscando se organizar. Mas tivemos também uma experiência que ainda nos mostrava que a vida humana ainda estava longe de se normalizar. Encontramos o corpo de uma criança estendido numa calçada de manhã cedo e passamos 1, 2, 3, 4 vezes, e só na quarta vez, já no final da noite, no final da tarde para a noite, é que aquele corpinho da criança tinha sido retirado. As pessoas passavam e viam, e aquele corpinho estava lá, nos mostrando realmente o valor humano que é dado ali naquela sociedade e nos trazendo mais ainda a angústia de alma da necessidade de levar ali o evangelho àquelas pessoas. E desde então temos investido na edificação e no crescimento da igreja haitiana. Além do investimento em pregação e oração, foram muitas doações, a realização de um bazar, venda de camisetas personalizadas. Os solteiros organizaram uma cantina especial cujo valor apurado foi revertido para os irmãos do Haiti, e também existe uma oferta mensal para a manutenção dos irmãos naquela localidade. Hoje a igreja está com aproximadamente 70 irmãos. Além desses batismos, foram realizados casamentos, várias bíblias em francês e crioulo haitiano foram adquiridas. Crianças estão frequentando a escola e, no esforço conjunto com os irmãos de outras localidades, as apostilas da catequese estão sendo traduzidas para o francês. Com as ofertas para o Haiti, também mantemos uma casa para a família do Rames e da Janete, local onde a igreja está se reunindo agora. O desafio agora é continuar colaborando com a edificação da igreja no Haiti, desenvolvendo um projeto que sirva de meio de sustento para as famílias e para que a igreja, que ainda é um bebê na fé, possa aprender a dar os seus próprios passos para o futuro. Combati a Jericho, 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 Jésus a combattu à Jéricho et la muraille était tombée. Je voudrais connaître l'histoire de Moïse, je voudrais connaître l'histoire de Josué à l'accomplissement de Jésus.